Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Talking DI. Hoje eu estou aqui com o Leandro Pereira da Silva, então, ele é analista de negócios do Sebrae. Então, bem-vindo, Leandro. Obrigado, Matheus. Então, vamos lá. Quais são os erros mais comuns, então, cometidos por quem está começando a empreender? Olha só, pergunta desafiadora, né? Sim, eu costumo falar que o empreendedorismo, ele é um caminho que ele abre muitas portas, né? E um dos maiores, digamos, erros para quem está começando a empreender, né, é buscar essa carreira solo. Sim. Eu nem considero tanto um erro, mas o desafio de empreender ele fica um pouquinho maior quando você começa, né, de carreira solo. Hoje existem várias entidades como o Sebrae, né, que possibilitam, né, essa ajuda ao empreendedorismo e fomenta, né, o desenvolvimento de negócios. Então a gente sempre indica, né, procurar o Sebrae ou entidades que possam estar contribuindo, né, para ajudar nesse caminho que muitas das vezes é solitário e difícil. Sim. Né, que o caminho ele pode se tornar mais fácil com a orientação correta. E muitas pessoas abrem um negócio por necessidade ou oportunidade. Isso influencia nos erros iniciais? De que forma isso influencia, né? Ah, com certeza, porque assim, hoje grande parte do nosso empreendedor, ou ele vai, com toda certeza, empreender por necessidade, e também existe aquele empreendedor que teve uma ideia, né, de negócio ali, né, e viu uma oportunidade naquilo. Hoje a gente tem esses dois tipos de empreendedor. E os dois, existem riscos, né, tanto aquele que empreende por necessidade como que vê uma oportunidade de empreender, né. Grande parte que é o por necessidade, um dos grandes equívocos é ter a ansiedade que o negócio ele vai ser rentável, lucrativo de forma imediata, né. Todo negócio, ele precisa, né, de um período de adaptação, de um período que você consiga, no longo prazo, poder, né, trazer de volta aquele recurso, né, investimento que você fez para iniciar seu negócio. E por você estar empreendendo por necessidade, muitos empreendedores ficam com anseio, né, do lucro a curto prazo. Pode ocorrer? Pode, mas em grande parte existe um deadline ali, né, de tempo que o negócio ele precisa para criar uma maturidade, né, para consequentemente trazer retorno, né, do investimento. E aquele que investe por oportunidade, que é o que é aquele cara inovador, ele pode, né, enfrentar alguns desafios no quesito de gostar muito da ideia e não prever alguns riscos, né, como se aquela ideia ela é viável, se o público que ele quer vender aquela ideia aceita, né? Isso aí tudo são fatores que influenciam no sucesso ou não do negócio, Matheus. Então, assim, a gente sempre indica, né, que o empreendedor ele possa fazer essa análise mais estratégica e esteja preparado para diversos cenários, né, que podem vir nessa vida do empreendedorismo. Sim. E tu falou um pouco sobre ansiedade e tal, né? E falando um pouco sobre então, a falta de planejamento, ela seria um dos principais problemas? E o que não pode faltar antes de abrir uma empresa? Ah, com certeza. Inclusive, alguns dias atrás eu fiz uma palestra justamente sobre planejamento e tomada de decisão, né? E eu sempre brinco que eu gosto, hoje eu não estudo de preto, né? Mas eu gosto de usar preto, todo preto, né, monocromático, porque é uma decisão a menos que a gente tem que tomar no dia, né? E a tomada de decisão, ela é uma coisa que a gente faz diariamente, né? Isso na vida do empreendedorismo, do empreendedor é algo constante, né? E aí que entra a necessidade de um bom planejamento, né? De se antecipar no curto, no médio e longo prazo, né? Sim. Sobre diversos eixos que o negócio vai trazer, né? E a falta de planejamento, ela pode impactar em algumas coisas. Por exemplo, há 5 anos atrás, a gente passou por uma pandemia, né, que fechou grande parte dos negócios. Com certeza os negócios que tinham um mínimo de planejamento, uma reserva, prevendo alguma coisa, eles passaram com dificuldade, mas com certeza conseguiram, né, sobreviver a um impacto tão grande que foi uma pandemia. Né? E isso aí influencia demais, né, quando a gente fala, né, na sustentabilidade do negócio e visão de futuro, um bom planejamento adequado. E quando você vai empreender, nós como Sebrae sempre indicamos começar por um plano de negócio.
né? Um estudo de viabilidade, tentar entender se a ideia é viável, qual que é o prazo de retorno de investimento, curto, médio, longo prazo, qual que é o operacional que você vai precisar, quanto que você vai investir, né? Quanto de recursos humanos que tu vai precisar para iniciar um negócio. Então, isso num planejamento, num plano de negócios, né? A gente consegue prever. Isso dá mais confiança ao empreendedor para dar o próximo passo. Sempre falo, é melhor investir afiando o machado, né, e dar um passo com mais certeza do que tentar corrigir, né, algo que você não previu antes, né, e com certeza vai ser mais custoso, né, pro empreendedor. Sim. E tu também acabou falando ali sobre o financeiro, né? O controle financeiro, então, ele costuma ser um desafio. E que erros financeiros mais prejudicam os novos empreendedores? 100% das empresas, né, elas têm algum desafio, né? E grande parte das empresas, o financeiro é algo que impacta, porque é o lado que mais interessa ao empreendedor, porque quando a gente empreende ou faz algum trabalho, a gente sempre olha para o lado financeiro, né? Cria uma ideia de negócio, né, pensando no financeiro. Isso é importante para a sustentabilidade do negócio. Os maiores erros, né, que o empreendedor ele tem, né, ao iniciar o negócio, eu sempre falo, né, misturar. Sim. Conta jurídica com conta física, é o que acontece demais, né? Faturei tanto aqui hoje, eu vou pagar ali um gás, fazer um mercado, por exemplo, né? Misturar, porque você acaba não tendo o real, né, resultado do negócio, né? Quando você começa a misturar contas pessoais com contas jurídicas, né? Então a gente sempre indica fazer essa separação. Sim. E a falta de conhecimento sobre o próprio mercado, ele pode comprometer o negócio? Como a gente pode evitar esse erro? Demais, né? Principalmente o nosso empreendedor, né? Que tem um perfil, né, de desbravar mercados, né? E isso pode impactar muito, principalmente num cenário que você não conhece, né? E muitos empreendedores, tu falou também que tentam fazer, às vezes, tudo sozinho, né? Isso é um erro, e quando é importante buscar ajuda profissional? Como eu falei ali no início, né, Matheus, eu acho que não é um erro. Não é um erro. Hoje a gente tem diversos empreendedores que começam suas carreiras solos e estão voando aí no mercado. No entanto, por entender que a vida do empreendedorismo, muitas das vezes, ela é solitária, né, e você encarar esse mundo sozinho, ele acaba tornando-se o caminho mais difícil. E você tendo uma orientação, uma ajuda de quem já viveu por isso, quem já passou por essas etapas, é por isso que vem instituições como o Intuito do Sebrae, que é justamente fomentar esse empreendedorismo, desenvolver, orientar, apoiar mesmo quem está começando a empreender, facilita. Não quer dizer que vai ser fácil, mas você vai conseguir empreender de forma orientada, né? Vai conseguir ter uma ideia melhor do seu negócio, buscar uma instituição financeira mais assertiva, conseguir controlar sua gestão de maneira orientada, enfim, são diversos benefícios que você tem ao procurar ajuda, né? E o momento, a gente sempre fala, o momento de pedir ajuda é contínuo. Desde no momento que abre o negócio é importante, como depois que iniciou. Se você iniciou sem ajuda, ainda há tempo, né, de pedir ajuda, de ter alguém do lado, porque isso torna o caminho mais fácil. E qual erro leva mais as empresas a fecharem nos primeiros anos de atividade? Olha, são diversos, né? São diversos. Algum tempo atrás saiu uma pesquisa que a taxa de mortalidade, o tempo de mortalidade das empresas é nos primeiros 5 anos. É um maior índice, né, de mortalidade das empresas são nos primeiros 5 anos. E eu costumo falar que uma das mais assertivas é a falta de planejamento, que a gente falou no início. Sim. Porque quando você inicia um negócio e não tem um planejamento e não consegue prever ou projetar, né, resultados a longo prazo, você acaba não tendo maturidade de gestão para dar o próximo passo, tu entende? Então, assim, a gente sempre indica um bom planejamento de curto, médio e longo prazo, prever como é que eu vou estar aqui daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, qual que vai ser a minha ideia de negócio, né? Ter claro meus objetivos, isso aí dá mais segurança para o empreendedor poder fazer um investimento e crescer a empresa, né?
E como então o empreendedor ele pode se preparar melhor antes de investir o dinheiro no próprio negócio? Olha, procurar o Sebrae. É um dos primeiros fatores, né? Eu sempre falo que o conhecimento ele é de suma importância. Sim. Né? E ele não quer demais. Sim. Né? Então, sempre indico, tá iniciando um negócio, ainda tem dúvida sobre aquele negócio, faz um bom plano, bom estudo de viabilidade, vê se o cliente que você almeja, ele é aderente àquela ideia, vê se tem mercado na região que você quer colocar aquele negócio. Faz um estudo macro, faz projeções de curto, médio e longo prazo, né? Define metas claras do que você quer estar daqui a alguns anos. E principalmente, né, de forma orientada e buscar ajuda quando necessário. O Sebrae hoje ele tem diversas linhas de atuação que podem ajudar o empreendedor, né, nesse início de negócio, né, seja ele numa orientação de gestão, seja acesso ao crédito de forma orientada, seja na parte financeira, mercado, vendas, enfim. A gente tem diversos programas que podem estar ajudando, né, o empreendedor a iniciar seu negócio. Sim. E então agora para quem já começou e percebeu que errou, ainda dá tempo de corrigir o rumo? E o que fazer primeiro? Com certeza. Sempre há tempo de corrigir, né? E isso vai dependendo do problema, vai ser mais fácil, vai ser mais difícil de resolver. O primeiro passo, Matheus, é fazer uma análise do negócio, né? Onde é que eu estou mais errando? Onde é que eu sou mais forte? Qual que é o meu ponto fraco, né? Eu sempre falo, faz uma análise do negócio, vê onde é que você precisa, né, de ajuda e procura, né? Seja de forma particular, o Sebrae, enfim, entidades que possam prestar esse serviço de apoio, né? Eu sempre falo, né? A ajuda ela sempre é bem-vinda, né? E vai conseguir, né? Se você pensa em dar um up no negócio, né, de crescer, a ajuda é essencial, principalmente nos gargalos das empresas, né? Poder combater os gargalos é um dos primeiros passos. Então era isso, né? Esse foi mais um Talking DI. Obrigado, Leandro, tá? Pelas dicas, foi bem útil pro pessoal não cometer mais esses erros. E era isso.